Bel, a única coisa que passava na minha cabeça era: eu preciso ajudar esse menino, eu tenho que fazer alguma coisa. Como mãe, eu tenho meus filhos, é óbvio que eu queria que alguém abrisse a boca, se visse eles passando por uma situação de abuso, de negligência, de tortura, porque foi o que a polícia falou, né, que ele vivia tortura dentro da casa dele, foram várias agressões diferentes. E aí opa, tem realmente alguma coisa estranha aí, e já me deu aquela angústia, aquele aperto no peito, e eu só Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Flaviane Pimenta Carvalho. Ela é uma amiga da nossa família que a gente conhece há muito tempo. E eu não sei se vocês já viram, mas a história já passou nos jornais do mundo inteiro. O que ela fez, né? Ela salvou um menino de 11 anos de uma situação de tortura, de agressão, de negligência que ele vivia na própria casa dele. Você pode contar um pouquinho pra gente como foi que aconteceu, como foi que você conseguiu perceber, aonde você estava? Conta pra gente como se passou a história, por favor. Eu acho assim que tudo aconteceu só porque era um propósito de Deus que acontecesse, porque eram várias situações que, se não tivessem combinado, não teria acontecido e eu não teria sido capaz de me comunicar com ele. Então, em primeiro lugar, eu vejo a mão de Deus ali naquele dia. Como a mão de Deus estava ali, eu sei que Deus me mostrou, Deus me permitiu ver aquela situação, né? E gerou em mim um sentimento. Outra coisa, eu acho que também foi o próprio instinto materno, né? Porque a gente, depois que é mãe, a gente acaba olhando para tudo quanto é criança de uma forma diferente, né? Eles chegaram para jantar, era tarde já, a gente já estava perto da hora de fechar. Isso aconteceu no restaurante que você trabalha, né? Sim, lá no Miss Poteiro. A gente fecha às 11 horas, era por volta das 10h30, eles chegaram, coisa que eu já achei estranho, porque eles estavam com duas crianças pequenas e não é normal para o americano sair para jantar com criança esse horário. Então já me chamou a atenção. Eles sentaram, escolheram a mesa que eles queriam sentar, que foi justamente a única mesa que podia acontecer aquilo. O menino sentou no cantinho, o homem sentou, a mulher de frente para ele, a menininha do lado da mulher. E eu percebi que o menino estava muito quieto, triste, ele estava coberto com moletom, com capuz, com máscara, enquanto os outros não estavam, já tinham tirado a máscara. Até o meu primeiro pensamento foi: ele tá de castigo, aprontou alguma coisa, tá de castigo. E ele muito quietinho, muito tristinho. Os garçons atenderam eles, pegaram o pedido deles. Quando a comida veio, eu vi que estava faltando uma comida ali naquela mesa. Aí eu me aproximei da mesa e perguntei: tá tudo certo aqui, né? Tá tudo direitinho? E o homem virou pra mim de uma maneira assim, bem arrogante, e falou: não, tá tudo bem, ele vai comer em casa essa noite. Nisso ele olhou pra mim. E quando ele olhou pra mim, tinha uma ferida grande aqui no meio da testa dele. E aí opa, tem realmente alguma coisa estranha aí. E já me deu aquela angústia, aquele aperto no peito, e eu só pensava: eu preciso saber, eu preciso fazer alguma coisa, isso não tá certo, tem alguma coisa errada. Chamei os meninos, pedi para eles observarem para ver se escutava alguma coisa na mesa. E aí ele, na sequência, ele já fez um outro movimento e o moletom saiu um pouquinho e eu vi aqui do lado dele roxo. E fui pro balcão onde serve de apoio para os garçons, que ficava bem em frente ao menino. E eu não tirava o olho, eu só ficava olhando. A gente tem uma plaquinha em cima da mesa e ele pegou essa plaquinha. E quando ele pegou a plaquinha, ele levantou o braço e eu vi roxo aqui. Aí já é o Aí terceiro roxo que você... Aí eu já tinha certeza, porque roxo aqui é de defesa, né? E aquela inquietude, eu só senti: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu percebi que se eu me jogasse um pouquinho para cima do balcão, o homem não me via. Então eu peguei um papel e escrevi pro menino: are you okay, né? Você tá bem? Mostrei pra ele. E ele, eu acho que ele se assustou com aquilo, aí ele olhou assim pro lado, olhou pra mim de novo e fez assim com a cabeça, que sim. Eu virei o papel e escrevi sure, mostrei pra ele de novo. Aí ele de novo olhou assim pra mim e balançou a cabeça, dizendo que sim. Mas eu sabia que ali não era verdade o que ele estava me falando e que
tinha alguma coisa errada ali. Eu passava em frente à mesa, os garçons passavam em frente à mesa e ele começou a fazer um sinal assim. Ele olhava nos olhos da gente, fechava os olhos, olhava para baixo e olhava pra gente de novo. Eu entendi que ele queria falar alguma coisa. E aí eu voltei pro lugar onde eu estava e escrevi no papel: você precisa de ajuda? E mostrei para ele. Uma coisa também, antes de mostrar o papel para ele, eu tirei a minha máscara, olhei para ele e fiz assim: yes or no. Pra ajudar ele a sinalizar. E aí mostrei o papel para ele, ele não tirava os olhos de mim. Quando eu mostrei para ele, ele balançou a cabeça que sim e fez assim. Ele tava com as mãozinhas assim na mesa, aí ele fez assim, que eu entendi, né, que ele queria dizer: sim, eu preciso de ajuda, mas eu não sei o que fazer. Então eu escrevi no papel rapidinho assim, ok, mostrei para ele entender que eu ia fazer alguma coisa. E aí ele fechou os olhos assim e ficou quietinho. Aí eu peguei o telefone, fui para trás do restaurante e liguei para a polícia. Pouco depois a polícia chegou e começou ali a investigar, a falar com ele, e ele mostrou as feridas que ele tinha, né? Aqui tava tudo roxo, o braço tava muito machucado, por isso ele tava coberto daquela forma para as pessoas não verem, né? Em algum momento que você fez tudo isso, você teve medo, assim? Você não ficou se perguntando: ai, mas e se o cara via eu mostrando o papel, e se ele vier querer me agredir ou querer sair do restaurante com o menino? Você não pensou no que podia acontecer e ficou com medo? Ou você pensou nisso e mesmo considerando tudo? Como que foi? O que se passava na sua cabeça? Na verdade, Bel, a única coisa que passava na minha cabeça era: eu preciso ajudar esse menino, eu tenho que fazer alguma coisa. A única preocupação que eu tinha era de que o homem percebesse que o menino estava falando comigo e acabasse acontecendo alguma coisa ruim com ele. Em momento nenhum eu pensei em mim. A única coisa que também me via na cabeça era se a polícia não chegar a tempo. Então eu pedi o pessoal para estender o máximo de tempo que eles pudessem ali, né, para dar tempo da polícia chegar. Eu olhei no estacionamento, eu vi que tinha 2 carros, corri lá, tirei as fotos das placas. E aí quando eu fiz isso eu comecei: mas eu não posso deixar esse menino sair daqui. Era a única preocupação que eu tinha. Não passou em momento nenhum se o cara podia fazer alguma coisa comigo. Eu queria fazer só uma reflexão. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade assim de não querer entrar em conflito. Eu tenho um pouco de receio de alguém ou vir gritar, ou vir agredir. Eu sei que muitas pessoas se sentem assim. Então, quando eu vi essa situação que tinha acontecido e o que a Flaviane fez, a primeira coisa que eu pensei foi: uau, né? Que coragem. E aí eu peguei e pensei: e se fosse eu que estivesse ali no lugar? Será que eu teria feito alguma coisa? Às vezes a gente deixa o medo tomar conta, às vezes pode até ser que venha um pensamento de: ah não, mas essa não é minha família, ah não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que assim, dessa situação fica um exemplo pra mim. Como mãe, eu tenho meus filhos, é óbvio que eu queria que alguém abrisse a boca se visse eles passando por uma situação de abuso, de negligência, de tortura, porque foi o que a polícia falou, né? Que ele vivia tortura dentro da casa dele, foram várias agressões diferentes. E eu ia querer que alguém abrisse a boca, que alguém se metesse, que alguém entrasse numa situação que não é de responsabilidade deles, mas que na verdade com essa situação eu pude perceber que é uma responsabilidade nossa sim, que nós como cidadãos, como parte da comunidade, como parte do mundo, a gente precisa criar coragem, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa falar por quem não pode falar, a gente precisa agir por quem não pode agir. Eu imagino quantas pessoas que não tem passando por uma situação similar, seja criança, seja mulher, seja quem for. Idosos. Às vezes do nosso lado, às vezes no nosso bairro, vizinhos muito próximos e a gente nem imagina. Mas que se a gente abrir os olhos de repente para uma situação do nosso cotidiano, se a gente parar
de pensar tanto na gente, de às vezes olhar para o celular, de fazer uma coisa sem importância, para prestar atenção no outro, prestar atenção nas situações que estão em volta. Talvez a gente consiga enxergar muito mais do que hoje a gente consegue, e talvez a gente crie coragem para fazer alguma coisa. Assim, primeiro de tudo eu queria falar, acho que em nome do mundo inteiro nesse momento, lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua, assim, tem uma palavra em inglês que eu acho que traduz essa sua atitude como nenhuma outra em português, que é selflessness. Quando você consegue pensar no outro e só não pensar em você, a única coisa que você não pensa é em você. Selflessness, é sem pensar em si. E eu acho que foi isso que você fez, assim, a última coisa que você pensou foi em você. Você pensou ali no menino, no que ele estava passando, no que você podia fazer para ajudar, para salvar a vida dele. Qual era a situação que o menino estava quando a polícia encontrou ele? Ele saiu ali do restaurante dentro de uma ambulância, ficou no hospital por vários dias porque ele estava subnutrido, muito abaixo do peso, com feridas e hematomas que ia desde o rosto, a orelha até o dedo dos pés. Como o policial disse ali, que ele aguentou o que um homem adulto em plena saúde não aguentaria. Então, muito triste a situação que ele estava, mas que, graças a Deus, hoje ele está bem, está feliz, está bem cuidado, está recebendo amor, carinho que uma criança precisa receber. Ô Flaviane, uma pergunta. Você esperava por essa repercussão toda? Não, nunca. Eu achei que eu liguei para a polícia, fiz a denúncia ali, eles vieram, socorrer o menino e pronto, eu fiz a minha parte, né? Foi uma surpresa muito grande, muito grande. Graças a Deus eu só tenho recebido mensagem de apoio, de carinho, e tem sido gratificante. Mas independente de qualquer coisa, eu não mediria esforço para fazer. O que eu espero é que as pessoas se sensibilizem e passem a reparar quem está do lado, às vezes até quem está dentro de casa. Você recebeu, né, várias homenagens dos órgãos públicos e dentre elas teve uma proclamação, né? O que é essa proclamação? Essa proclamação é que foi instituído um dia pelo governo da Flórida como Flaviane Carvalho Child Advocacy Day, para que esse dia seja o dia de ser lembrado a todos os cidadãos de se engajarem na luta em defesa das crianças que são negligenciadas e abusadas. Esse dia é o dia 28 de janeiro, né? Então tá aqui a proclamação. Ela fala assim: aonde as crianças são, por sua natureza, inocentes, preciosas, esperançosas e algumas dos membros mais vulneráveis da nossa sociedade, aonde 700 mil crianças são abusadas nos Estados Unidos todo ano, por aqueles que têm como responsabilidade de amá-las e protegê-las, aonde o abuso infantil e a negligência já foram conectados a condições psicológicas, incluindo baixa autoestima, ansiedade e depressão, onde há muitas crianças com risco e sofrendo em silêncio, porque muitos casos de abuso e negligência não são reportados, onde hoje nós saudamos Flaviane Carvalho por sua intuição e heroísmo, por ter percebido rapidamente que havia uma criança em necessidade e ter feito disso sua responsabilidade e seu dever de ajudá-la. Aonde com 4 palavras, do you need help, Flaviane Carvalho deixou o medo de lado e fez um caminho para a segurança dessa criança. Aonde nós agradecemos Flaviane Carvalho pela sua bravura e dedicação a proteger nossas crianças. E aonde, entendendo e sabendo os sinais de abuso e negligência, ajudam a trazer à luz essas maldades, essas crueldades, para que outras crianças possam ser ajudadas, resgatadas. E aonde eu, Nicole Fry, Commissioner of Agriculture, secretária de Agricultura do estado da Flórida, proclamo que janeiro 28 de 2021 deve ser conhecido e designado e colocado de lado como Flaviane Carvalho Child Advocacy Day. Parabéns!
você planeja para o futuro levar isso aí adiante, levar essa mensagem adiante, fazer algo mais em relação a isso que aconteceu? Claro, eu vejo assim, eu sempre trabalhei em projetos sociais, mesmo fora de projetos sociais, você me conhece, você sabe que eu estou sempre querendo cuidar de quem está perto de mim. Então eu entendo isso como um chamado que Deus tem para minha vida. Eu vi que Deus estava me dando um empurrão para, vai lá, faz alguma coisa, né? Então eu quero sim criar uma instituição sem fins lucrativos, para educar as pessoas a oferecerem ajuda, diagnosticar situações onde as pessoas estejam em risco e poder fazer a diferença. Acho que todo mundo pode aprender com esse exemplo, e uma coisa que a gente pode fazer também é ajudar a Flaviane a passar essa mensagem para outras pessoas, a espalhar essa mensagem, a compartilhar essas matérias que a gente tem visto, a compartilhar esses números de Disque 100, o 91 aqui nos Estados Unidos, e a estar espalhando mesmo essa mensagem aí para o mundo todo, levando essa situação como um exemplo do que a gente pode fazer, né? O que é que nós podemos fazer pelo próximo. Então é isso, muito obrigada, Flaviane, que Deus lhe abençoe nessa missão que Ele tem colocado no seu coração, nesse chamado que Ele tem trazido para a sua vida. Muitas vezes Ele usa uma situação, né, para que muitas outras sejam feitas, para ligar um foguinho aqui, né, no nosso coração. Para agir com propósito, com uma missão. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada. Obrigada a você.